Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, o tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje na liturgia nós encontramos Jesus voltando à sua cidade, Nazaré. E na cidade de Nazaré ele não consegue fazer milagres. Não consegue porque as pessoas não têm fé. E acima de tudo, não tem humildade. Não aceita, não consegue entender, não consegue compreender que aquele homem que estava ali, falando com autoridade na sinagoga, ele era a luz do mundo. Ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. Eles não conseguem enxergar isso. E porque não conseguem enxergar, Jesus não pode fazer nada por eles. Na verdade, o que esta liturgia está falando, assim, de forma bem clara, bem simples, é: você tem que ter um objetivo na sua vida. E o objetivo da sua vida deve ser se salvar. Todo mundo aqui está para se salvar. Nós estamos no meio de uma guerra, a vida é uma guerra. E a gente precisa ser salvo. A gente precisa compreender o nosso tempo, o nosso mundo, as coisas que acontecem conosco como uma grande batalha. E nós temos que estar aqui de pé, lutando dia após dia, perdendo muitas guerras, vencendo outras, mas lutando constantemente, e o objetivo final é estar salvo. E qual é a grande arma que a gente tem para usar nesta guerra? E não existe outra. A única arma que nós temos para a salvação chama-se humildade. Sem ela, não tem salvação. De todas as mulheres da face da terra que Deus olhou, não havia nenhum coração mais humilde do que o coração de Maria. E justamente por isso, ele escolheu ela, para que o seu filho se encarnasse no seio virginal dela, a mais humilde. De todos os varões da terra, de todos os homens, não havia um mais humilde, mais casto, mais puro, mais simples do que José. E por isso Deus escolheu ele para cuidar de Maria e de Jesus. Se a gente não tiver esse coração humilde, a gente não pode ser salvo nesta guerra do mundo. Não tem como. A primeira leitura fala disso, né? Naamã, o sírio, foi até o profeta e pede ao profeta. Primeiro ele ficou revoltado com a forma como o profeta o acolheu, né? Ele chegou na casa do profeta, o profeta disse: deixa ele lá fora. Mas não vai convidar nem para entrar? Não, não vai entrar não. O que ele veio buscar aqui? Ah, ele quer ser curado. Então tá, fala para ele lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes ele fica curado. E o sírio se revoltou. Como assim? Esse profeta está achando que ele é o quê? Eu sou Naamã, o grande. Ele tinha que vir aqui falar comigo, tinha que falar alguma coisa. Vamos embora, pega todo mundo, vamos embora. Pegou o seu exército e vai voltando. Um servo dele vai lá e diz assim: mas mestre, Senhor, calma, seja humilde.
Se o profeta tivesse lhe pedido uma coisa difícil, você não faria? Mas por que o profeta pediu para você tomar banho lá no Rio Jordão? Aí ele começa a retrucar dizendo: não, mas nas nossas terras tem rios muito melhores do que essa porcaria desse Rio Jordão. Mas ele está pedindo para você fazer isso, custa fazer? E ele foi lá e fez. É exatamente o que Deus está fazendo conosco também. Meu filho, você não quer ser salvo? Tenha um coração humilde. Tenha atitudes de humildade. Obrigue você mesmo a ser humilde. Porque se você não tiver a coragem de humildemente mergulhar no rio da minha humildade, você nunca encontrará misericórdia. E ao invés de ser curado nas águas do sangue de Cristo, você volta para a sua terra, orgulhoso, soberbo, montado num cavalo e completamente feridento, leproso, condenado à morte.